Aleluia. Sim, Pai, o Senhor é digno de tudo. E nós te exaltamos nessa manhã, Pai. Oh, muito obrigado. Porque o Senhor nos alcançou com a sua palavra. O Senhor transformou a nossa vida. E nós somos felizes demais por isso. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou tanto, que a sua palavra diz que o Senhor enviou o seu único filho para nos salvar. Muito obrigado, Pai. Nós te exaltamos nessa manhã. Nós louvamos, Pai, glorificamos o seu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos de entendimento nessa manhã, para que nós possamos entender a sua palavra, para que possamos, Pai, entender as suas verdades, Pai. Que a sua palavra possa, oh Pai, traduzir, criar raiz em nosso coração, que é um bom solo, oh, que é uma boa terra. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh Pai, que com a tua palavra, por meio dela, Pai, nós venhamos frutificar, nós sejamos um reflexo do Senhor nessa terra, Pai, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e também te agradecemos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode cumprimentar alguém do seu lado. Você pode dizer para ele ou para ela: seja muito bem-vindo, meu irmão. Aleluia. Faça isso para as pessoas que estão atrás de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Amém. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje foi um período de adoração muito bom. E vocês são ungidos demais. Como eu sou feliz, amém, por estar junto com vocês nesse tempo. Cremos que o arrebatamento está chegando, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos iniciar um assunto novo hoje, para todo mês de março de 2026. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. E eu acredito que esse tema, ele de fato vai colocar algumas verdades no seu coração. Amém? Eu vou colocar aí na tela para você já ver que tema é. Nós vamos falar sobre justiça de Deus. Diga assim: justiça de Deus. Para aqueles que já fizeram rema, entendem bem sobre esse assunto, ou pelo menos eu acredito que sim, né? Mas eu acredito, irmãos, que nunca é demais a gente estar exposto às mesmas coisas, amém? Veio no meu coração, geralmente quando Deus traz no meu coração esse assunto, eu me lembro, e eu escuto muitas vezes pessoas chegando no meu gabinete, pessoas falando ao encontrar-se comigo nos corredores da igreja, pessoas que vão passando por dificuldades, por problemas, e elas começam a dizer que elas não são dignas. Elas não são dignas disso, pastor, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, né? E queridos, eu acredito que esse assunto, ele vem para confrontar você nessa área. Porque a dignidade que você recebeu, você não recebeu ela porque você é merecedor, mas porque Jesus pagou um preço para que essa dignidade chegasse até você. Amém? O que você tem de Deus hoje, você não tem porque você merece. Você tem porque Jesus pagou um preço, Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho para que essa bondade de Deus pudesse alcançar as nossas vidas. E quando nós falamos sobre justiça, né, a gente tem que entender que o real estado no qual a gente se encontra, né, nós que já recebemos Jesus, e por meio desse assunto a gente vai passar a entender qual é o real estado daqueles que recebem Jesus como Senhor em suas vidas. Eles precisam entender de fato que eles voltaram a ter comunhão com Deus. A comunhão que nós temos com o Senhor, ela não é uma comunhão que deve se refletir somente no momento que nós estamos aqui na igreja. Não, pelo contrário. A comunhão que nós temos com o Senhor é uma comunhão constante, é uma comunhão contínua. Onde você estiver, para onde você for, você precisa entender que essa comunhão, ela acompanha você, porque você é filho de Deus. Amém, irmãos?
Eu não tenho, eu não tenho, eu sempre falo isso aqui, eu não tenho nenhum tipo de milindre para dar um abraço da minha mãe, para dar um cheiro nela, né? Da mesma forma com relação à minha mulher, não tenho. Por quê? Porque fazem parte da minha família, né? São pessoas que são próximas a mim, e eu tenho liberdade de abraçar, eu tenho liberdade de dar um cheiro, né? Eu tenho liberdade de falar. Eu até entendo que não são todas as famílias, né? Que os filhos têm liberdade com os pais. Graças a Deus, eu nasci em uma família, em uma casa, onde minhas irmãs e eu, nós temos total liberdade com a minha mãe, amém? Eu tinha total liberdade com meu pai, e eu penso que esse ponto é um ponto muito importante. Antes, como eu coloquei aí no slide, antes nós éramos pecadores, e agora nós somos filhos de Deus. Os que estão em Cristo Jesus, eles receberam a justificação, tendo se tornado santos e inculpáveis para a glória de Deus. Eu acredito, irmãos, que esse é um assunto que deve ser um assunto muito recorrente dentro da igreja, porque aqui e acolá a gente encontra pessoas que estão carregando culpa, elas estão carregando aquela percepção de inferioridade, né? Aquele senso de condenação. E tudo isso, irmãos, quando a gente está exposto à palavra, isso deve ser reduzido, mas quando não é reduzido, isso é minimizado, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a exposição à palavra, ela traz luz e ela traz entendimento. A gente entende, queridos, que a nossa condição, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, era uma condição de mortos espiritualmente. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus, nós estávamos distantes de Deus. E muitas vezes essa percepção que nós tínhamos, né, de estar separado de Deus, a gente entra dentro da igreja e a gente não restaura isso na nossa mente. A Bíblia diz, a gente vai ver isso lá nos próximos domingos, a palavra do Senhor diz que nós fomos transportados do império de trevas e hoje passamos a habitar no reino do Filho do seu amor. Mas as condenações da vida, muitas vezes o estilo de vida que nós estamos vivendo, a gente não consegue conceber de forma plena esse fato, né? E eu penso, irmãos, que esse assunto é um assunto muito importante, porque o pecado é algo que ainda continua nos assediando. O autor aos Hebreus, ele fala sobre a gente se libertar de pesos e pecados que tenazmente nos assediam. Então, pesos e pecados são condições, são situações, né? Melhor dizendo, condição não, porque a gente não está mais na condição do pecador, né? São situações que a gente vai lidar como cristãos no nosso dia a dia, mas a gente tem que entender que nós já fomos libertados do pecado, amém, irmãos? A gente já foi livre do pecado, mas muitas vezes, por não entender plenamente esse assunto, o senso de condenação pode chegar. E é justamente por isso que a gente vai ensinar sobre esse assunto nesse mês de março, né? O homem, como eu já falei, ele continua com complexo de inferioridade. O homem muitas vezes se faz um covarde diante de Deus. E por que eu digo se faz um covarde, né? Aquele momento em que você não se acha capaz, aquele momento que você se acha um condenado, aquele momento que você, sabe, não se acha apto, não se acha digno de desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Isso é a condição, isso ainda é um reflexo, melhor dizendo, da condição que nós tínhamos anteriormente. Tem muitas áreas na vida da gente que a gente não se acha, porque a gente se pergunta, por que não está acontecendo, Senhor? Por que isso não está acontecendo? E a maior parte das vezes, as pessoas quando fazem essa pergunta, elas começam a procurar identificar em si mesmas qual é a área que elas estão errando. Elas se perguntam, pai, onde eu estou pecando? Onde eu estou errando? Quando na verdade, na maior parte das vezes, não se trata de erro ou de pecado. Se trata de você não estar andando em fé, você não está andando chamando a existência, de você não estar confessando a palavra da forma como deveria, ou simplesmente em algumas situações se trata de um período onde a sua fé está sendo provada, né? Eu quero lembrar a você que nós, quando estamos confessando a palavra, existe um tempo das coisas se concretizarem, existe um período onde as coisas vão acontecer. E talvez você não tenha nenhuma culpa porque essas coisas não estejam acontecendo. Amém, irmãos?
Talvez o que está acontecendo de fato é esse período onde a tua fé ela está sendo colocada em prática. Por exemplo, a gente vai citar aqui Abraão. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Abraão, do momento que ele foi chamado pelo Senhor até o momento que a promessa se concretizou, você vai ver, alguns poderiam dizer, não, foram apenas 25 anos que ele esperou para que o menino nascesse. Mas não foi só isso. Você vai ver que a plenitude da promessa de Deus para Abraão nem se cumpriu ainda. Escute isso. A plenitude da promessa de Deus para Abraão nem se cumpriu. Por quê? Porque Deus falou para Abraão que a descendência de Abraão seria numerosa sobre a terra. Aquela promessa não se referia somente a Isaac. Aquela promessa se referia a Jesus também. Então você vê que as promessas com relação a Jesus, elas nem se concretizaram de forma plena ainda, irmãos. Então você observa, irmãos, que Abraão, ele esperou um período até que a promessa se manifestasse. E muitas vezes, quando nós estamos nesse período de concretização da promessa, a gente, por não ver se manifestar, a gente tende a procurar e a encontrar, muitas vezes, erro na gente. Amém, irmãos? E eu quero iniciar esse assunto justamente por isso, né? Outra coisa também, quando você está debaixo de senso de condenação, muitas vezes você não ousa se aproximar de Deus. Você pensa, né, que não é bom bastante para receber. Você pensa que não é bom bastante para viver o que Deus tem para você. Você se encontra em uma condição de inferioridade. Você se vê incapaz, você se vê insuficiente, né? Isso é com relação a tudo na vida. Mas quando a gente entende que nós somos justiça de Deus, a gente passa a perceber, queridos, que a condição de justo, né? A habilitação que Deus poderia nos entregar, nos dar, para a gente viver a plenitude que Ele tem para nós, Ele já nos deu. E eu quero trabalhar esse assunto, né, ao longo desse mês, para fazer você perceber que ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus. Diga assim comigo: ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é uma posição ideal? O que é uma posição ideal? Uma posição ideal, irmãos, é uma posição onde tudo que você precisa para o que Deus tem para você fluir, Deus já te entregou. Amém? Eu ministrava na sexta-feira, na quinta-feira, ou foi na sexta-feira, para os vídeos do YouTube, e eu falava um pouquinho sobre os dons do Espírito, né? Sobre os 9 dons do Espírito. E ali na quinta-feira, na sexta-feira, eu falei um pouquinho eu finalizei falando sobre o dom da fé, o fé especial. A gente falou um pouquinho também sobre a operação de milagres. E queridos, é interessante, porque quando você vai ver a forma como esses homens se moveram nesses dons do Espírito, você vai perceber, queridos, que aquilo ali era uma intervenção divina, né? Era Deus porque o homem abriu uma porta, era Deus usando o homem, né? Tendo o homem como instrumento para o louvor da sua glória. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, irmãos. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos? A sua vida, por mais que em alguns momentos você deslize, você erre, cometa alguns erros que você não deveria cometer, eu quero que você entenda, irmão, que isso não invalida que você foi criado para o louvor da glória de Deus. Deus colocou em você, irmão, o mesmo Espírito que estava em Jesus. Amém? Você foi criado para que tudo aquilo que você faz, você desfrute de sucesso pleno, absoluto, irmãos. Agora, quando a gente olha para a gente enxerga debilidades, não é? A gente enxerga faltas, muitas vezes o diabo vai enaltecer essas áreas para nos paralisar. Então eu creio que esse mês de março de 2026, eu acredito que é um mês onde nós vamos soltar os freios, amém? Tudo aquilo que está prendendo a gente vai liberar. Porque a palavra de Deus, ela é ungida para nos fazer viver, né? Outra coisa, né? Quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente passa a ter plena confiança nele. Quantas vezes a gente deixa de dar passos na vida, porque a nossa confiança está na força do nosso braço.
Quantas áreas na nossa vida a gente não está vivendo ainda o que a gente tem ouvido tanto ser pregado na igreja. E a gente não está vivendo muitas vezes nessas áreas a plenitude de Deus, porque a gente está confiando na força do nosso braço. A gente está olhando para o tempo. Eu vou te falar uma coisa, tenha cuidado ao olhar para o tempo. Porque quando pessoas estão olhando para o tempo, elas estão se vendo velhas demais. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, irmãos, Abraão não era um jovem de 20 anos de idade. Abraão foi chamado pelo Senhor, ele já tinha uma certa idade, sim, ele já era um senhor, mas Deus capacitou Abraão. Eu já ouvi uma história, uma passagem, na verdade, que diz que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, e Deus tem nos capacitado nesse tempo, irmãos, para a gente viver a sua plenitude sobre essa terra. Amém? Não vou continuar aqui, somente para a gente entrar já de fato e já abrir alguns versos que eu creio que são muito importantes para a gente nesse tempo. Eu quero abrir com você no livro de Romanos, no capítulo 5 e no verso 12. O pessoal vai ficar bem livre aí para abrir a Bíblia aqui no telão. Eu vou preparar aqui a minha Bíblia para você ler juntamente comigo em alguns momentos, tá? Porque eu vou puxar alguns originais do grego e do hebraico. Livro de Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha o que a Bíblia fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja a afirmação do versículo, A afirmação do versículo diz que todos pecaram. Diga assim, todos pecaram. Eu não vou, como a gente geralmente estuda, aqui na igreja a gente geralmente estuda aquele contexto inicial de Gênesis 1 e 2 e 3. Nesse tempo aqui a gente não vai trabalhar naquele contexto lá. Vamos trabalhar mais no Novo Testamento. Pessoal, pode voltar aí para o slide. Amém. Veja, a Bíblia diz que todos pecaram. Isso inclui os gentios e os judeus. Então a gente entende que tanto gentios, que é um povo sem Deus, nós aqui no Brasil somos gentios. Tanto gentios como judeus pecaram. E porque eles pecaram, eles ficaram distantes da glória do Senhor. Então a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero abrir com você aqui nesse verso de Romanos, no capítulo, não no verso 3 de 3, eu quero abrir Romanos 1, no verso 19. Vamos abrir comigo lá? Romanos 1,19. Volta lá. Livro de Romanos, no capítulo 1 e no verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, vou ler aqui na tela aqui atrás de mim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja, a Bíblia diz, irmãos, que Deus se manifestou aos homens. Isso aqui é claro, amém? Romanos 1,19, a Bíblia diz que o que de Deus se pode conhecer, a humanidade já se habilitou a conhecer. Agora, é interessante, porque esse verso 19 é uma prova de que os homens, eles são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque Deus já se manifestou à humanidade. Continua no versículo 20, por favor. Vai lá aí, adianta. Amém? Versículo 20. Glória a Deus, é assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então veja, a Bíblia diz, irmão, no verso 20, que Deus se apresentou à humanidade, que já era pecadora, por meio das coisas que Ele criou. Então a Bíblia fala no verso 20, que os atributos de Deus, a sua divindade, e aqui eu quero lembrar a você que dentro dos atributos de Deus estão a bondade é um atributo de Deus, o amor é um atributo de Deus. Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Deus, ele se apresentou à humanidade, irmão, dessa forma. Agora você observa aqui, esses atributos, muito embora eles sejam invisíveis, eles foram apresentados à humanidade de forma visível por meio da criação. Nós vamos ver isso agora, amém? Olha que ele fala aqui, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então vamos lá. Aqui fala sobre atributos invisíveis, mas diz que muito embora sejam invisíveis, foram apresentados por meio das coisas que foram criadas. Então se o mundo lá fora, ele tivesse clareza acerca das coisas, ele conseguia enxergar nas coisas que foram criadas, na natureza, né, nos animais, no mundo como um todo, eles conseguiriam enxergar Deus. Continua no versículo 21, passa aí pessoal. Volta, só para a gente finalizar o 20, isso. Tais homens, por isso, são indesculpáveis diante de Deus. Continua no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então você observa, irmãos, que desde o primeiro momento, né, a Bíblia fala que Deus se apresentou ao homem, a sua bondade se manifestou fisicamente por meio daquilo que Ele criou. Então veja que Deus, Ele dá provas para a gente de que Ele é conosco. Deus dá prova para cada um de nós, irmão, que a bondade dele nos cerca, que o amor dele nos cerca, que os seus atributos nos cercam, não é? Que a sua onipotência, a sua onipresença nos cerca. Então veja, Deus manifestou isso aos homens enquanto os homens ainda eram pecadores. Então se Deus manifestou os seus atributos, né, enquanto a humanidade não conseguiria enxergar isso, irmão, mas Ele continuou sendo bom o suficiente, Ele continuou amando a humanidade o suficiente, imagina para cada um de nós. Imagina para a gente que já entregou a vida a Cristo. Irmão, se Deus se apresenta à humanidade como um Deus bom, como um Deus que o sol que Ele fez, Ele se apresenta aos justos e injustos, né? Deus faz que a sua justiça se manifeste a todos por igualdade, irmão. Por que você acha que Deus é contra você? Por que você acha que Deus não está a seu favor? Sabe, eu quero dizer a você que mesmo que você tenha tido alguma percepção errada sobre Deus, porque eu já vi pessoas que elas chegam e elas falam assim, mas pastor, naquele dia que eu precisei do Senhor, Deus não agiu. Eu já ouvi uma pessoa uma vez, que ela estava contando para mim um testemunho financeiro, e ela dizia assim: ô pastor, eu sempre fui uma pessoa muito temente ao Senhor, mas houve uma época na minha vida, pastor, que eu estava passando por uma pressão financeira, e eu não enxergava Deus, eu não conseguia ver o agir de Deus. E ela tirou aquele exemplo ruim naquela área específica para hoje fundamentar as demais áreas, né? E ela fala assim, né? Olha pastor, naquele momento eu não vi Deus agindo na minha vida. Então hoje eu tenho dificuldade de enxergar Deus, não somente naquela área, mas também em muitas outras, porque eu me sinto sozinho, me sinto sozinha. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A minha Bíblia fala, não sei a sua, né? Mas a minha Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus Cristo falando, Ele falou assim: nunca, eu jamais vou abandonar você. Então, por mais que haja um sentimento, né, por mais que haja uma lembrança na gente de alguma coisa que a gente teve expectativas em Deus e Deus não manifestou, isso não define Deus. Isso não altera a palavra dele. Amém? Pode ser, eu me lembro quando a gente passou por uma pressão financeira muitos anos atrás. Eu me lembro que bancos começaram a ligar para mim, vergonha de ter que devolver o nosso carro ao banco, né? Fornecedores que eu fiquei devendo muito dinheiro. E eu me perguntava onde estava Deus naquela época. Já tinha feito rema. Até que eu percebi, irmãos, que Deus não saiu do mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Amém? Deus não saiu, Deus está lá no mesmo lugar. A diferença é a forma como eu estou enxergando Deus. A diferença é a forma como eu estou olhando para Ele, irmãos. A Bíblia diz que a gente deve olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus, né? A gente tem que olhar para Ele, irmãos. Eu não sei como você está hoje, eu não sei quais são as suas expectativas para com o Senhor, irmãos, mas eu quero dizer a você, Deus não mudou. Amém? Ele não mudou. Ah, pastor, o que eu estou esperando há muitos anos não aconteceu. Deus não mudou. Deus não mudou.
As pessoas elas vivem hoje uma vida tão inconformada com tantas coisas, que elas procuram fazer mudanças na área errada, achando que isso vai resolver e não resolve. Meu Deus, que coisa. Rapaz, aleluia. Deus precisava julgar e aniquilar o pecado, e foi isso que Ele fez em Jesus, amém? Eu quero abrir com você aqui, eu quero só acompanhar com você aqui, a princípio, 2 versos que falam basicamente a mesma coisa. Romanos 3:23 e Romanos 5:12 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos, estão da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é destituição? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia que eu puxo o original, no hebraico e no grego. Eu quero compartilhar com você. Pessoal, tira o verso, eu vou deixar a minha tela agora, obrigado. Olha o que diz aqui, ó. Na minha Bíblia diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem. Veja, a palavra que aparece aqui é carecem. Carecer no original é a palavra hustereu, que significa estar atrás, que significa vir mais tarde ou com bastante atraso, ser deixado para trás, falhar em alcançar algo. Então veja, quando a Bíblia fala que quando o homem pecou, ele se tornou destituído, ele se tornou carente da glória de Deus, dá uma intenção de que eles foram deixados para trás, de que eles não estão mais em contato com, que eles não estão mais conectados com, que eles foram desconectados, eles foram desprendidos de, Então, quando a Bíblia fala que a humanidade ela ficou carente da glória de Deus, irmão, essa carência fala sobre falta, fala de ausência. Amém, irmãos? Outro verso aqui, para a gente também meditar, é o verso aqui de Romanos 5:12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, a Bíblia fala que o pecado entrou na humanidade, se manifestou porque toda a humanidade pecou, Agora, eu quero que você perceba algo aqui dentro desse contexto, irmãos, que eu penso que é muito importante. A gente já sabe que quando Adão pecou, ele condenou toda a humanidade a pecar. Mas eu quero que você entenda algo aqui, irmão, que o pecado de Adão não é a causa de você pecar também. Porque se o pecado de Adão fosse a causa da gente pecar também, então a gente não seria culpado do nosso pecado. O culpado seria Adão. Então veja que a Bíblia aqui está tornando pessoal o ato de pecar. Então, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então veja que a Bíblia inclui a humanidade individual. Todos pecaram. Porque, portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, eu quero que você entenda, irmãos, que a humanidade, ela foi condicionada ao pecado. Mas individualmente, todos nós, em algum momento da vida, a gente pecou. Eu quero abrir com você, eu acho que você nunca estudou isso aqui, eu nunca ensinei isso aqui na igreja, já ensinei no Rema. Inclusive é assunto dessa matéria. Eu quero abrir com você em Romanos 7, no verso 9. Vamos lá. Eu vou deixar o pessoal abrir aí. Pode abrir, pessoal. Romanos 7, 9. Obrigado. Pronto. Diz assim, ó. Veja o apóstolo Paulo falando aqui, tá? Ele diz assim, ó: outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo falando. Então vamos lá. Paulo falou assim: outrora, sem a lei eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Veja, Paulo não tinha como estar falando de vida ou de morte fisicamente. Ele não tem como estar falando. Por quê? Porque ele continuou, estava vivo antes de pecar, mas depois de pecar, ele também continuou vivo fisicamente. Então, quando Paulo falava, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ora, se Paulo estava vivo,
para escrever esse texto, então essa morte que ele falou aqui não pode ser morte física. Amém? Então, quando Paulo fala aqui, que houve uma época na vida dele, em que ele estava vivo porque não conhecia o preceito, mas depois que ele conheceu o preceito, ele morreu. Então a única época na vida de um ser humano que não se tem consciência sobre o preceito, sobre o mandamento, é justamente na época em que a pessoa ela é uma criança. Eu tenho aqui, por exemplo, o Theo, que veio para o culto hoje. Não sei se tem alguma outra criança como ele aqui que não tem consciência de pecado, né? Mas, por exemplo, o Theo, ele não tem consciência de pecado. Eu não sei se você lembra, mas Jesus disse assim: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quem lembra disso? Amém? Uma criança, ela não tem pecado. Há uma doutrina lá fora que diz que uma criança, ela nasce pecadora porque ela nasceu de pais que são pecadores. Isso não é bíblico, não tem na Bíblia isso. Então, nós entendemos, irmão, que o Espírito vem de Deus. Deus não tem como ter colocado no Theo um espírito pecador. Não, a criança é o maior símbolo, com a gente, né, que nós já somos justificados, né? Mas a criança é a maior prova, irmão, de que alguém quando nasce sem pecado. Como eu posso atribuir pecados a uma criança que não sabe nem o que significa pecado, né? Então eu posso olhar para o verso aqui e perceber que quando Paulo falava, outrora sem lei eu vivia, ele só podia estar falando de um período em que ele não tinha consciência de lei, de pecado, de preceito e de mandamento. Aí ele fala assim, mas sobrevindo o mandamento, sobrevindo o preceito, há uma época na vida da gente. É por isso que os pais precisam ensinar os seus filhos desde pequeno. Você não sabe qual vai ser o dia em que o seu filho vai pecar pela primeira vez. Não sabe. Quando é que ele peca? Ele peca, veja bem, ele peca à semelhança de Adão. Ele peca justamente quando o pai ensina o que é certo e o que é errado. E a criança conscientemente, ela faz o que é errado. Ali ela pecou. Então, ele fala sobre o ensino do preceito, o ensino do mandamento. Continua no verso seguinte, pessoal, por favor. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Veja, Paulo mais uma vez, não tem como estar falando aqui de morte física. Por quê? Porque foi ele mesmo que escreveu esse mandamento. Então ele só pode estar falando de morte espiritual. Então, o mandamento, né, que a gente entrega ao nosso filho inicialmente, a gente ensina a criança inicialmente, esse mandamento é um mandamento de vida, mas é esse mesmo mandamento que manifesta a morte. Por quê? Porque vai haver um momento na vida da criança que ela vai transgredir aquele mandamento, ela vai retroceder ao mandamento e ela vai errar, ela vai pecar e ela vai ser destituída da glória de Deus. Então Paulo fala assim, e o mandamento que me fora para a vida, de fato manifestou para a vida. Por quê? Porque o mandamento aponta para Deus. O mandamento exige de você que você seja perfeito, seja pleno. Pelo mandamento, irmão, a gente não tem como ser salvo. Por quê? Porque o mandamento ele vai colocar para a gente um padrão inalcançável, inatingível. Esse é o mandamento. É por isso que a salvação só se manifesta por Jesus. Por quê? Porque fisicamente e espiritualmente o homem não consegue salvação. Ele só consegue salvação por meio de Jesus, por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aí ele continua no verso 11. Olha o que ele fala aqui no verso 11. Ele diz assim, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então veja, o pecado prevalecendo-se do mandamento, o mesmo mandamento que era para a vida, mas porque o homem se tornou incapaz de andar em cima dos mandamentos, de andar em cima da lei. Por quê? Porque essa incapacidade, irmão, é uma incapacidade quando a Bíblia fala sobre justiça, justiça não vem por causa de uma operação própria. Justiça não vem por causa de uma posição própria. Justiça vem por causa de uma posição em Cristo. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos aqui, a gente percebe que esse mesmo mandamento que deveria ser para a vida, engana e mata. Continua no verso, vai para o verso 13. Pessoal, verso 13, isso. Diz assim, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, continua,
causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então você observa, né? Paulo não está falando aqui que o mandamento é maligno. Paulo está falando que o pecado é maligno. Então o pecado, ele se prevaleceu de um mandamento para se mostrar maligno. Mas eu não quero que você se fixe nisso aqui não, irmão. Porque a gente está apontando aqui que a nossa condição inicial era essa condição. Era uma condição de pecador, era uma condição de destituído, era uma condição de carente, era uma condição de distante de Deus. Essa era a condição que nós tínhamos inicialmente. Só que muitas vezes, quando as pessoas se convertem, elas estão dentro da igreja e elas ainda vivem nessa mesma condição. Elas se chamam de pecadores, elas se chamam de injustos, né? E a Bíblia diz que os pecadores não vão herdar o reino de Deus. Ou você é justo, ou você é pecador. Não há um crente híbrido. Amém, irmão? Não existe, a Bíblia não fala, né, que existe uma condição híbrida. Eu sou justo e pecador ao mesmo tempo. Não, ou você é justo ou você é pecador. Amém? Aleluia. Entenderam isso aqui? Vamos adiantar aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você algumas definições. Eu quero deixar você com sede mesmo, né, do que nós vamos ver nos próximos dias aqui nesse assunto, né? A primeira palavra é a palavra justiça. Eu quero que você perceba que justiça, no original, é dikaiosune, que significa estado daquele que é, da forma como deve ser. Então, sempre que você olhar na Bíblia, né, a palavra justiça, eu quero que você entenda. Justiça é uma condição. Quando a Bíblia fala que você foi justificado, a Bíblia afirma que você foi colocado em uma condição de justiça, né? É uma condição daquele que é como deve ser. Como é que nós devemos ser? Justos diante de Deus, amém? Aceitáveis diante de Deus. Eu quero que você entenda que na hora que você se achega diante do Senhor, irmão, por meio de Jesus, Ele te aceita. É como aquela porta do shopping que um dia até pode falhar, mas com o momento, quando a gente se aproxima dela, ela se abre. Eu quero que você entenda, irmão, que as portas dos céus, irmão, elas estão abertas para você. Não haverá um dia na sua vida sequer, se você entregou a sua vida a Cristo, não haverá um dia que você vá orar ao Senhor e Ele não vai te escutar. Não haverá um dia. Porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, irmãos. A palavra do Senhor também fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então não haverá um dia sequer na eternidade, irmão, que você vai encontrar Deus de cara feia e falando assim: não quero falar com você hoje. Não tem esse dia. Então esse sentimento que muitas vezes nós carregamos de que Deus não está nos ouvindo é um sentimento terreno, irmão, é um sentimento humano. Agora, há passagem na Bíblia, né, irmão? Que a Bíblia fala que as suas orações podem ser impedidas, né, maridos? Mas isso é um assunto para um outro momento, irmão. Mas se você, mesmo que você tenha... Eu não quero aqui defender uma vida de pecado, amém? A gente não está defendendo aqui uma vida de pecado. Mas eu quero que você perceba algo aqui, amém? A justiça que de Deus manifestou em Jesus, irmão, ela habilitou você a estar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. Amém, queridos? Então a primeira palavra, justiça. A segunda palavra, justificar. O que é justificar, irmão? Sabe, eu gosto de uma das como chama? Uma das versões, né? Um dos tipos, né, de tradução para a palavra justificar. Justificar é acolher, ó. Acolher. Justificar, irmão, é absolver, ó. Rapaz, então quer dizer que uma pessoa que foi justificada, ela foi o quê? Absolvida. Sabe que um juiz imparcial, ele não pode condenar uma pessoa sem que hajam provas. Da mesma forma que ele não pode absolver com provas escritas, ele não pode absolver nem condenar. Um juiz não pode determinar se uma pessoa ela é culpada ou inocente, senão com provas reais de um ou de outro caso. Quando a Bíblia fala, irmão, sobre justificação, irmão, a palavra de Deus mostra que Jesus apresentou as provas diante de Deus de que você é justificado, de que você foi absolvido por Ele, irmão. Você não é absolvido porque você é bom, você é absolvido por conta de tudo aquilo que Cristo fez por você. Oh, meu Deus. Uma das outras palavras para justificação
é pronunciar formalmente a sentença de aceitação. Veja, irmão, quando a Bíblia está falando que você foi justificado, é Jesus pronunciando formalmente que você é aceito diante de Deus. Não tem essa de você fazer a sua oração e vai dizer assim: ô Senhor, o Senhor pode me receber agora? Não existe isso, querido. Ô Senhor, posso entrar na sua presença? Não tem isso, irmãos. Você já tem a sentença de aceitação diante de Deus. A resposta de Deus para você é sim. Outra palavra aqui, ó, justificação. Sabe, irmão, justificação é um ato livre da graça de Deus. Por que eu digo que é um ato livre da graça de Deus? Porque foi Deus se movendo para nos alcançar. Justificação não é merecimento, não é porque eu sou bom, não é porque eu nunca errei. Não, é um ato livre. Não, Deus quis fazer e por isso Ele fez. Qual é o motivo? Eu não sei, não preciso saber, eu só sei que Ele fez, irmão. Aleluia. Sabe que a gente tem mania de querer ficar encontrando motivo em tudo? Por que Deus quer me abençoar? Por que isso? Por que aquilo? Não me interessa, irmão. Só abre teus braços e recebe o que Deus tem para a tua vida, querido. Outra coisa com relação à justificação, né? É um ato livre da graça de Deus, pelo que Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos. Justificação é tida na Bíblia como uma mudança na posição do pecador. O que é uma mudança? Uma mudança é da água para o vinho mesmo. Antes pecador e agora justo. Isso é justiça, justificação. Então a gente entende, queridos, que esse conceito aqui, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque antes estávamos condenados ao fogo do inferno, hoje não. Hoje estamos condenados, sabe a quê? A passar a eternidade com Deus. Não é condenação, não é? Isso é maravilha, isso é bênção de Deus, irmão. A gente está determinado hoje, amém? Aleluia. Então eu percebo algo aqui, irmão. Sabe, Deus nos colocou. Antes nós éramos ofensores, né? Você lembra que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus? Onde é que está isso? Efésios 2. Eu vou abrir com você lá. Abre aí, pessoal, livro de Efésios 2:1. Vamos ver aqui esse texto. Esse texto ia ser compartilhado lá na frente, né? Ele diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele deu vida a você. Continua, pessoal. Nos quais andastes em outro tempo. Nós andamos outrora. Como? Segundo o curso deste mundo. Aí ele continua: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você percebeu que antigamente, quando você não tinha palavra, você mentia e nem ligava. Você traía e nem ligava. Você cometia erros, irmão. Você bebia, você farrava, né? Você fazia coisas erradas. E ainda tem pessoas lá no mundo, lá fora, que quando a gente prega, que não faz nada disso, né? Aí a pessoa fala assim: não, pastor, eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não roubo, né? Vou ser salvo. Mas, irmão, o homem não é salvo porque é bom. Amém, queridos? Veja que a Bíblia fala que nós éramos filhos da desobediência. Por quê? Filhos da desobediência, irmão. Porque nós havíamos obedecido ao diabo. Em alguns momentos da vida, ou se não em todos, a gente havia obedecido ao diabo. Mas graças a Deus pelo verso seguinte, continua. Olha o que ele fala aqui, ó: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quem é que não viveu segundo a inclinação da carne no ano passado? Tanto homem quanto mulher. A gente vivia segundo a inclinação da carne. A gente fazia a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz que éramos por natureza, olha o que ele fala aqui, ó, filhos da ira, como também os demais. O que significa natureza aqui? Natureza não se refere ao corpo físico. Natureza se refere à condição espiritual. O homem era espiritualmente morto, ou seja, ele estava destituído da glória de Deus, distante de Deus. Morte na Bíblia é divisão, é separação, estava distante de Deus. Então a nossa condição era de filhos da ira.
Mas, versículo 4, continua aí, aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, continua, nos deu vida, vai lá, versículo seguinte. Estando nós mortos em nosso delício pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja que era uma condição e Deus colocou a gente numa condição diferente, por quê? Por causa da graça em Cristo Jesus. Não há uma explicação para isso, irmão. Você pode encontrar inúmeros pontos com relação à vontade de Deus. Não, a explicação é, Deus quis fazer e Ele fez. Acabou-se. Aleluia. Isso é grande demais, queridos. Porque isso você pode usar em qualquer área da sua vida. É como diz a história, né? Deus cuidando de mim e eu gostando, irmãos. Deus está cuidando de você, da sua... pastor, tem tanta coisa que não está acontecendo, irmão. Deixa de olhar para isso. Rapaz, acho que tem momentos que a gente tem que pedir perdão a Deus. Porque a gente está olhando para tanta coisa que não está acontecendo. E a gente está se esquecendo da bondade de Deus sobre nossas vidas. A gente está olhando para tanta coisa que já deu errado, tantas frustrações que ainda existem, irmãos, e a gente está deixando de olhar para a bondade de Deus. A gente tem pessoas, eu vejo pessoas no evangelho muitas vezes, que elas estão, ranzinzas, que elas carregam pesos, que elas carregam embaraço, e muitas vezes nem é pecado, irmão. Às vezes são coisas que frustrações, são coisas que não aconteceram, fica travada, parada, não sai daquele ponto ali, não entrega mais ao Senhor. Eu não quero ver uma vida dessa não. Não ir adiante, não me entregar mais ao Senhor, porque tem coisas na minha vida que ficaram travadas, irmão, isso é mediocridade, irmão. Não, nós fomos chamados para a gente se doar ao Senhor de forma plena, queridos. Se doar ao Senhor, irmãos. Se doar a Ele é viver o que Ele tem para a gente, irmãos. Dizer aqui, eis-me aqui, Senhor. Senhor, se não acontecer o que eu estou aguardando, eu creio que vai acontecer, amém. Mas, Pai, independente de qualquer coisa, irmão, eu estou contigo, Pai, e não há para nada. Aleluia. Quando eu falo isso, irmão, eu não quero colocar uma tristeza em você de que não vai acontecer, não. Mas, deixa de olhar para o tempo. A Bíblia diz, há um versículo lá em Provérbios, que diz que aquele que olha para o tempo, não semeia. Quem foi que disse que está falando sobre dinheiro, irmão? Não está falando sobre dinheiro não, somente, irmão. Quando você olha para o tempo, você permite que o tempo dite as regras da sua vida. Quando você olha para o tempo, você olha para si mesmo e percebe que há uma ação do tempo sobre você, há uma ação do tempo sobre o seu corpo. Mas vou te falar uma coisa, irmão. Deus é Senhor do tempo. A Bíblia diz, irmão, que Deus é tão Senhor do tempo que Sara deu à luz a um menino com quase 100 anos. Você não entendeu isso não? Eu não estou falando aqui sobre ter filho não. Eu estou falando sobre qualquer coisa na vida da gente, queridos. Aleluia. E o tempo da ação de Deus na nossa vida é hoje, irmão, é agora. Então se alegre nisso, queridos. Se alegra nessa palavra. Pai, obrigado. Quando a galera vem no domingo pela manhã, acho que ainda está um pouco da cama nas costas. Outra coisa, outra palavra para a gente finalizar aqui essa palavra de hoje aqui, é a palavra justiça de Deus. Quando a Bíblia traz essa expressão justiça de Deus, a justiça de Deus é uma capacidade. É uma capacidade para você estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. Aleluia! Irmão, uma pessoa sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, é uma pessoa que não está carregando peso sobre seus ombros. Eu me lembro quando Jesus Cristo falou, né? Isso faz sentido para mim. Quando Cristo falou lá em Mateus 11:28, Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve.
Sabe o que é isso? Justiça. Justiça é você não carregar peso sobre você. Justiça é você entender, irmão, que sobre a sua vida está a aceleração de Deus, irmão. Eu não vou dizer o empurrão, porque talvez o empurrão seja algo ruim, mas eu não consigo encontrar uma outra palavra aqui para isso, mas Deus está favorecendo você, irmão. Onde você chega a favor de Deus. É como a música diz, né? É a gente cantou hoje, aquela música, existe um favor. Foi, não foi? Pronto. Toda vez que ela está cantando, ela canta essa música. Existe um favor. Vamos cantar ela, irmão? Vem pra cá, chega, vem. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio, não é assim? Todas as coisas que eu preciso, não é assim, irmão? Agora quando você canta essa música, você está olhando para você ou você está olhando para Ele? Porque eu vou te falar uma coisa: se você olhar para você, você cai. Mas se você olhar para Ele, ei, querido, é nele que há provisão, nele há provisão, nele há provisão, nele há provisão. Oh, nele há abundância, oh, nele há plenitude. Fica de pé. Aleluia. Eu quero que você saia daqui alegre hoje. Por quê? Porque você sabe quem você é. Alegria! Diga assim comigo, alegria! Oh, alegria, alegria, alegria! Vamos lá, pode começar. Oh, aí ó, chegou! Aleluia! Seus olhos, feche seus olhos e canta essa música com consciência. E traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa de um favor de Deus. Abençoado eu sou. Aleluia! Quantos abençoados eu tenho aqui nessa manhã? Dê um glória a Deus aí para eu ouvir você, meu querido. Aleluia! Você pode se sentar, amém? Eita, glória a Deus. Há alguém nessa manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora? Se você está aqui nessa manhã e você não confessou Jesus ainda como seu Senhor e seu Salvador, eu quero dizer a você: chegou o seu tempo, chegou o seu dia, chegou a sua hora. Amém? Nós temos aqui um jovem garoto que quer dar esse passo. Temos mais alguém além dele que quer entregar a vida a Cristo? Temos mais alguém? Fica aqui de frente para mim, chegue. Tem mais alguém além dele que quer entregar a vida a Jesus? A Bíblia diz, né, que se você confessar Ele diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Deus é bom na tua vida, viu, cara? Amém?
Glória a Deus. Alguém nessa manhã que quer receber oração para cura? Você está aqui, você está com alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade. Nós temos alguém que quer receber oração para cura? Alguém alguém ainda não foi batizado no Espírito Santo, não fala em outras línguas ainda, não ora em outras línguas ainda e quer receber o batismo? Nós temos alguém? Aleluia! Glória a Deus. Chega para cá, meu irmão.